Meu nome é Irene. Filiação? A minha filiação é Abílio Cardoso e Maria Isaura Cardoso. Meus pais vieram para o Brasil, meu pai em 1955. No dia 26 de junho de 1955, meu pai desembarcou em Santos. A minha mãe veio em julho de 57. Eles vieram de Portugal e fixaram raízes em Umuarama. E desde então a família nunca mais saiu de Umuarama? Não, aqui a gente sempre permaneceu, fomos criados aqui, todos os filhos, 9 filhos, nascemos aqui, todos em Umuarama. Eu só tenho um irmão mais velho que faleceu de acidente e uma irmã que mora no Mato Grosso do Sul. O restante todos estão aqui, todos empreendendo e uma família numerosa e abençoada. A história é assim, eram muitos desafios, né? Quando ele veio, foram primos que convidaram ele, veio para Cruzeiro do Oeste, mas já logo em seguida, pouco tempo depois, em 1958, ele abriu aqui em Umuarama seu primeiro empreendimento, que era o bar, restaurante, churrascaria Lusitana, que ficava aqui na quadra logo abaixo, né? E de frente para a Avenida Paraná era o bar e restaurante, e de frente para a Rua Paissandu, na época, ministro Oliveira Salazar chamava Rua Paissandu, era o hotel. E ali eles ficaram então nesse segmento, né? Antes disso, em 1958 ainda, a minha mãe abriu um pequeno bazar. É algo assim que eu admiro, porque naquela época uma mulher ter um comércio, 1958, uma pequena lojinha de aviamentos, como tinha pouco produto, ela colocava o enxoval dela como exposição para enfeitar. Aí as pessoas queriam comprar o enxoval que ela trouxe de bordados da Ilha da Madeira. Mas logo em seguida aí surgiu essa oportunidade então, que meu pai, para montar esse negócio, e ele então usou uma parte desse local aí que ele tinha feito, que era a nossa residência, nos fundos a gente morava ali, e ele usou uma parte disso, aí ela teve que abrir mão do negócio dela para trabalhar junto com ele. Ali eles tocaram esse restaurante, é um ramo bem sacrificado, porque naquela época não tínhamos energia elétrica, tínhamos geradores, né? Então até um determinado horário, então você não podia ter uma geladeira praticamente. Então você imagina, trabalhar com restaurante, chegava um cliente a mais, você tinha que ir no quintal, pegar uma galinha, matar uma galinha, limpar uma galinha e prepará-la. Tudo num pouco espaço de tempo. Então essas histórias aí realmente eram muito gratificantes. Esse ramo eles tocaram até 1966. Quando eles foram a Portugal, antes disso eles tinham deixado 2 famílias para tomar conta do negócio na época e eles demoraram bastante lá. Nós fomos juntos, fomos de navio e quando retornou, aí infelizmente o ramo eles tiveram que recomeçar de novo, porque tinha perdido a clientela. Foram 8 meses que eles ficaram lá, que nós ficamos, e aí eles tinham, a clientela se perdeu, enfim. Meu pai começou a trabalhar, começou tudo novamente como eletricista, e ele tinha materiais elétricos. Minha mãe revendia roupa, ela dava aula de corte e costura, tá? E aí eles começaram tudo de novo, até que em 1970, juntos os dois abriram uma loja aqui na quadra de baixo, na Avenida Paraná, a instaladora Rápido Cardoso. Metade era material elétrico e metade era confecção. Até que em 1976 eles mudaram, meu pai mudou para a Avenida Castelo Branco, a hoje Stalcom, que ainda está estabelecido em Umuarama, e minha mãe para a Avenida Paraná, quase em frente ao Musamar. Em 1976 então ela começa a Confecções Primavera. Tá? E depois disso foram 4 lojas, Bela Noiva, tá? Que daí foi desmembrado, Black Rigor, hoje Maison Beta Ranzani, tudo empresas que sucederam. E a família trabalhando no comércio. Meu pai também, ele tem toda uma história de dedicação à vida pública. Ele presidiu várias entidades, ele esteve à frente da construção e fundação de várias entidades, Associação Regional de Assistência ao Menor, que era a Guarda Mirim hoje, tá? Meu pai foi um dos fundadores, o Clube Português, o Sindicato Logista, a Associação Comercial que ele trabalhou também quando foi construída a sede, enfim, foram muitos empreendimentos, o Lions Club,
ele também fez parte do Rotary, com o primeiro Rotary Misto, que eu me orgulho de ter participado, e meu pai fazia parte, que é o Rotary Despertar. Também ele participou. Então, a história é imensa, uma história rica, uma história da qual a gente tem muito orgulho. Exatamente, remete à história de Portugal, dos castelos, né, como a população vivia. Isso aí tem vários e vários, tem lugares que são inúmeros castelos, então ele tinha um desejo, né, com esse grupo de portugueses. Claro que ele esteve à frente de maneira muito ativa, até para encontrar no Brasil um lugar para visitar, para ver um formato de castelo, para que realmente aqui ele tivesse uma réplica de um castelo português, né? E ele amava tanto aquele clube que um dia, nunca esqueço, ele disse assim: minha mãe, nossa, daqui uns dias você vai querer mudar para esse clube. Ele falou: olha, eu vou te falar, se um dia eu pudesse escolher um lugar para mim ser enterrado, eu escolheria ser enterrado no Clube Português, lá, né, sobre aquelas árvores, tudo que ele plantou, que ali era um posto de gasolina que eles compraram na época, né, para construir o Clube Português. Olha, hoje eu estou na Black Rigor e assim a gente procurou dar continuidade também dessa maneira de atuar, do amor pela cidade. Eu nasci aqui, né? Então esse amor pela cidade foi algo que eu recebi dos meus pais, né? De amar a cidade, de lutar por ela, de estar à frente de causas que realmente são importantes, né? Então a gente procurou sempre fazer isso e sempre trabalhamos no comércio a vida toda, toda a família, né? A gente tem orgulho disso e a gente foi dando sequência nessa história, nessa participação. Algumas pessoas brincavam: ah, Irene é o Abílio de saias, né? Brincava, fazia essa piadinha. Minha mãe, ela já tinha uma forma diferente. Ela gostava de trabalhar nas entidades, ela tinha uma maneira de atuar, né? Muitas pessoas, tanto um quanto o outro, sempre participou das causas sociais, de ajudar, de participar. Um ao modo das entidades associativistas e outro nas entidades filantrópicas, dessa maneira de ser. E uma família numerosa, que é um exemplo, que eu considero assim, que eles são duas pessoas que foram muito, muito, muito à frente do tempo deles. Ela, né, já era uma professora lá em Portugal, aos 18 anos, dava aula de corte e costura, e ele, aquele visionário, né, quando ele escolheu a cidade. Então eu vejo assim algo que é motivo de orgulho, deixar a mulher trabalhar naquele tempo, e a gente nunca ouviu falar isso em casa. Nós somos em 7 mulheres, né? Meu pai nunca disse: mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Então nunca ouvi isso na minha casa. E todas as minhas irmãs, né, seguiram essa forma de ser, de pensar, de abertura da família como um todo. Então a minha atividade empreendedora, com 14 anos, eu nunca esqueço que ia montar um supermercado aqui e meu irmão queria lá ver se tinha emprego. Nós já tínhamos comércio, né? Mas ele queria ir: não, eu vou com você. E não tinha para ele, mas tinha para mim. E eu tinha 14 anos e eu fui. E quando eu cheguei em casa, né, que tinha que arrumar os documentos, minha mãe falou: não, de jeito nenhum, aqui tem muito serviço. E meu pai falou assim: não, ela vai sim, só quem tem patrão é que aprende. Eu não esqueço aquilo. Então ali com 14 anos, emprego, carteira assinada, salário de menor. Em 76, minha mãe abriu uma loja na Avenida Paraná, que eu escolhi o nome, tudo. Paris Modas, eu fui ser a gerente, eu tinha 17 anos, né? E fui sim, depois saí para estudar fora em Curitiba, fiquei 5 anos lá, né? Eu tinha vontade de ser professora, eu ia dar aula, meu canudinho ficou guardadinho, usei na minha vida, mas nunca consegui realizar esse desejo, né? A gente, enfim. E aí dessa forma, quando eu retornei em 84, talvez eu não retornaria, e minha mãe, muito hábil, aquela matriarca de querer os filhos por perto, o que ela fez? Comprou uma loja. Ela comprou a loja, que daí eu escolhi o nome, que eu falei: nossa, mas todo mundo conhece a loja da senhora como a lojinha da Dona Isaura, a Dona Isaura. Então ficou Isaura Modas, em 84. Foi uma forma de saber que eu não iria embora novamente, que eu iria ficar. E aí em 90, na década de 90, eu fui convidada a participar da Associação Comercial. E naquela época, quando eu fui nessa primeira reunião, não tinha mulheres, só tinha mais uma lá, uma amiga, que morava na mesma rua e a gente nunca teve amizade. Eu fui fazer amizade lá.
Isso em 90. Aí em 92 decidiram fundar o Conselho da Mulher, para que as mulheres pudessem participar. Em 94, esse grupo que a gente participava dessas reuniões decidiu então que gostaria de fazer uma eleição, mas de forma democrática, não que houvesse uma imposição de nomes. E aí me convidaram para fazer parte desse grupo. E eu naquela época, assim, eu lembro que a pessoa, não, você pode ser presidente. Nossa, aquilo era algo assim, né? Muito, muito além do que eu não imaginava a dimensão daquilo. E aí tinha outra pessoa, que né, era o Paulo, e aí ele falou assim, olha, eu não me incomodo de ser seu vice. Eu falei, eu também não de ser sua vice. E acho que as mulheres vão ter que esperar um pouquinho mais. Naquela época, no Paraná todo, de 250 associações comerciais, nós só tínhamos tido uma presidente mulher, que era a Maria Cristina, em Curitiba. Então, em 96, eu fui a primeira mulher do interior do Paraná todo, a segunda do Paraná, e nós fomos das primeiras do Brasil. Para você ter uma noção, agora em Londrina, 2020, que nós vamos ter a primeira presidente mulher. Agora que estamos tendo um número maior. Então aquilo era muito inovador. Eu lembro quando eu fui falar para o meu pai, ele disse assim, não, isso é para um grande empresário. E eu era uma empresária, uma empresa pequena. E aí eles estavam lá me esperando para dar a resposta. Eu falei, pai, o senhor acabou de fazer com que eu me decida. Eu vou lá na reunião para dizer que eu aceito ser candidata. E ele depois, claro, foi meu maior cabo eleitoral, me ajudou, me apoiou. E eu tenho certeza que ele tinha o maior orgulho. E aí, depois disso em diante, fui presidente também do Conselho da Mulher, eu fui presidente fundadora também, depois fui presidente do Rotary Despertar, eu fui presidente também do Conselho, eu fui presidente também do Clube Português, já uma época mais difícil, né, do que meu pai fundou tudo aquilo. Eu fui também membro da confraria quando nós instalamos aqui, bem nessa praça aqui, que foi a Boca Rouge, tá? Que não é boca vermelha, é boca que fala. E trouxemos a primeira delegacia da mulher para Umuarama. Então foram muitas coisas. O grupo Colmeia, Gentileza Gera Gentileza, que agora a pandemia deu um tempo nessas atividades. Então hoje o que eu posso dizer que eu tenho muito orgulho dos meus pais, de toda a história da minha família, da história também da minha vida, de Deus ter me oportunizado foram tantas coisas que eu pude fazer que hoje quando eu olho eu falo, nossa, eu fiz tudo isso, mas não era a Irene, era todas as mulheres ali inseridas, todo esse significado, toda essa história, enfim, é isso. Olha aqui, então temos algumas fotos, tá? Aqui é como se fosse todo o burburinho lá. Eu lembro de um fato que a pessoa que ia ser o primeiro prefeito de Umuarama, o Domingos de Paula, ele foi assassinado. Ele foi baleado aí na frente e depois ele foi operado com uma bandeja de velas, tá? Porque não tinha energia, tá? Então foi isso aí. Foi na época assim, foi um fato bem marcante, tá? Então, e aqui também o hotel, que como eu disse, um para outra rua, etc, tá? Um de frente lá. E depois nós temos aqui mais uma foto também. Aqui, como eu falei, era um cara que amava Umuarama. E sempre que tinha desfiles, ele ia e sempre levava algo das raízes dele. E aqui, um pastor de ovelhas, ele desfilou. Outra vez ele fez uma imagem de Nossa Senhora numa zinheira, também numa montagem, tá? Então os dois, assim, eles construíram assim muita história. Aqui os dois, tá? Todo legado, enfim. É assim uma história bem legal, é que minha mãe deu um prazo para ele de 2 anos, para ele mandar buscá-la. Ah, é? E ele foi lá e colocou numa figueira uma pedra e falou, essa pedra é minha palavra, em 2 anos eu mando te buscar. E ele mandou antes até. E ela veio, só que naquela época casava por procuração, porque os pais não iam deixar a moça vir embora, solteira. E ele foi um representante dele lá, teve até o casamento religioso, que era válido, tá? E que ele foi lá representar, o irmão foi representar. Aqui então na época também o clube, né? Meu pai adorava a construção, ele tinha o maior prazer
está à frente de uma construção. E essa é o símbolo número 1 da vida dele, que eu considero assim, que ele tinha, que era representando as origens dele. Enfim, nós temos hoje aqui uma família, os filhos, tá? Aquela foto tradicional de família. Aqui ainda faltam 2 irmãos, tá? Uma foto antiga. Aqui faltam 2, aqui são 7. São 9, né? São 9, tá? Então agora, sim, as empresas aqui na Associação Comercial, tá? Que veio a governadora na época, quando estava a Belinati, tá? Então, são muitas memórias. Aqui eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico, né? Em 2008, foram apenas 2 anos. Também resultado da minha atuação pública como presidente de entidade, né? Quem que era o prefeito? O prefeito era Luiz Renato. Luiz Renato? Ele teve um ciclo inicial de secretários e depois eu peguei os 2 últimos anos da gestão. Ele trocou? Ele trocou, tá? Então é isso. A gente agora, como você colocou, estamos na 3ª geração de empreendedores na família. Hoje meu filho trabalha comigo, né? E quando eu vejo, e assim a minha sobrinha trabalha com a minha irmã, enfim, nós temos vários. Alguns seguiram os passos, outros seguiram em outras profissões e estão todos empreendendo na sua vida pessoal. Então é muito gratificante, eu que trabalhei com os meus pais desde criança, ver que agora, né, meu filho trabalha comigo, né? O outro filho também é empreendedor, tem uma empresa. Então isso dá muito orgulho. Quando eu olho ele fazendo a mesma forma de respeito ao cliente, a mesma forma de atuar, e hoje ele faz melhor do que eu faria. Eu fico assim, sempre o prazer é que o aluno se torne melhor que o mestre. E eu fico feliz por isso hoje. Ó, isso aqui me remete a muitas lembranças, tá? Isso aqui era tudo areião até 1969, quando teve o asfalto. Aqui nós estamos próximos do nosso cinema, que era o Cine Guarani, 2 quadras aqui abaixo, é a casa que a gente nasceu e cresceu. Crescemos por essas ruas aqui, brincando na areia, andando descalço. Enfim, era uma vida tranquila, né? Era uma boa vida na cidade. E aqui está concentrada toda a história, né? A primeira farmácia, o Bar Carioca, o Hospital São Francisco, que era na quadra de baixo, atrás. Aqui nós tivemos também um fato marcante, em 69, uma casa de fogos, que infelizmente pegou fogo e morreram pessoas na época. Foi algo assim muito forte, né? A gente ficou muito impactado com isso, sendo criança, né? Então aqui era todo o burburinho da cidade, estava concentrado nessas quadras aqui, até a Praça Santos Dumont, onde foi a nossa primeira rodoviária. Então aqui está a história de Umuarama. Umuarama começou aqui, né? A família que é pioneiro, essa colônia portuguesa que construiu muita história aqui, os japoneses, os italianos, os paulistas, os baianos, enfim, veio gente de todo o Brasil para cá. Os lords ingleses planejaram uma cidade para 200 mil habitantes, Lord Lovat, o Arthur Thomas, e aqui foi construída a nossa história, né? Plena que não seguiram o planejamento na risca, né? A nossa estrada de ferro ter chegado até aqui, mas eles planejaram uma cidade planejada para 200 mil habitantes. E é um orgulho ver hoje, né? Tudo que o Umuarama tem, tudo que a cidade construiu, tudo que os pioneiros fizeram nessa história. Tanta dedicação, lágrimas de saudade da sua terra, das suas raízes, né? Não é fácil você deixar sua família muito longe, vir para outro lugar distante, né? Construir raízes, formar sua família. Agradeço, tá? É um prazer estar aqui e é gratificante poder relembrar essa história, né? Muito obrigado, Irene.